Olá pessoal, muita paz, muita luz, muito feliz por estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem, porque nesse vídeo nós vamos falar de muitos assuntos, perguntas sobre karma planetário, onde focar a nossa atenção, como resolver conflitos na nossa família, como a gente pode diferenciar uma projeção astral de um sonho, também sobre como desbloquear a nossa mente, enfim, tá cheio de perguntas boas aqui. Eu espero que você goste das respostas desses mestres. Veio aqui um mestre que não se identificou e o Clarlin, um dos ETzinhos que são comandante da raça Grey, né? Então eu espero que você goste de todo esse conteúdo. Eu vou apenas comentar aqui, dar algumas opiniões minhas, o que eu já entendo, né? A partir de tanto estudo, ao estar ao lado do Laércio Fonseca também. Então, eles sempre chegam desejando muita paz, muita luz para todos nós. E então, nesse dia, o mestre trouxe primeiro uma mensagem, dizendo: todos os dias o caminhante na jornada terra se defronta com um obstáculo diferente. Às vezes ele necessita subir uma montanha alta, íngreme e dificultosa. Ora, um grande rio caudaloso se atém à sua frente, e não há pontes para atravessar esse rio. Ora, um grande deserto se abre à frente, o caminhante necessita atravessá-lo, em todas as vezes solitário em sua jornada. É por isso que no dia de Shaolin sabíamos de todas as dificuldades perante nossa jornada pela vida. E sabendo disso, nossos mestres treinavam nossos corpos, treinavam nossos espíritos, nossas mentes para enfrentar com destreza e sabedoria todos os obstáculos que se apresentassem no dia de Shaolin. Assim deve ser também na vida de cada um de vós, quando compreendes que a jornada é uma jornada de evolução e aprendizado. Deveis treinar o seu corpo, sua mente e seu espírito para subir ao alto das montanhas, descer aos vales profundos, atravessar rios caudalosos e se defrontar com um imenso deserto à sua frente. Atravessá-los significa estar mais próximo a cada dia de seu objetivo final, compreendem? Então, já começando pelo final aqui, olha que coisa interessante que a gente pode aprender. O nosso objetivo é atravessar essa jornada onde vai ter muitos obstáculos. Então, fugir dos obstáculos não parece ser, de acordo com essa mensagem, a coisa mais inteligente a se fazer, porque é justamente ao atravessar, né, por todas essas dificuldades que a gente tem na nossa vida, vem naturalmente ao decorrer de cada desafio que a gente tem que enfrentar, cada dia que a gente acorda, um obstáculo novo. Então, passar por tudo isso e nos tornar mais experiente é o que de fato vai cumprir com o objetivo final da nossa jornada aqui. Então, a negligência dos obstáculos que a gente tem que enfrentar é a única forma de fazer toda a nossa jornada do espírito ser adiada para que lá na frente a gente torne a ter que enfrentar os mesmos desafios enquanto a gente estiver negligenciando eles. Então, aqui ele também disse que é uma jornada solitária. A gente pode estar junto com alguém, mas a gente não vai conseguir fazer com que as outras pessoas passem por aquilo que a gente precisa passar. Se eu tenho que enfrentar um obstáculo, eu não posso fazer ninguém enfrentar por mim. É como se fosse o treino de academia. E eu já estou falando isso porque recentemente eu entrei na academia, até porque aqui falou também, né? Treinar o corpo, mente, espírito, e eu que preciso muito, então eu entrei na academia, né? Como que eu vou fazer alguém treinar na academia por mim? Isso não vai dar certo, né? Não vai funcionar, né? Então, muitos obstáculos que a gente tem que enfrentar é nós mesmos. Não adianta fugir, não adianta adiar, não adianta negligenciar, porque não vai funcionar. Então, é simples assim. E é tão importante a gente entender que vai ter hora que esse rio ele pode estar calmo, tranquilo, águas límpidas, cristalinas, maravilhoso, não é mesmo? Mas vai ter hora que esse rio pode estar caudaloso, pode ter ondas, né? Pode estar sujo, pode estar uma merda, pode ter caído um bicho lá e morreu, aí apodreceu lá, tá uma desgraça total. E essa é a vida, tá tudo certo. Porque
Se não for assim, a gente nunca vai treinar o nosso espírito. A gente nunca vai ficar mais forte, nunca vai ficar mais preparado. Não adianta ficar idealizando o cenário perfeito sempre, porque a vida ela não foi projetada dessa forma. Ela foi projetada justamente conforme está falando aqui. Quando a gente percebe que a vida se trata de evolução e aprendizado, a gente começa a aceitar os obstáculos da vida conforme eles são. Sem ficar tentando ter um obstáculo cada vez mais simples, mais fácil. Porque esse não é o objetivo. É justamente crescer, evoluir, aprender cada vez mais, se tornar cada vez mais experiente. Então o obstáculo tem que ser cada vez maior, não é mesmo? E os cristãos têm até um costume de dizer assim, Deus não vai dar uma prova maior do que aquilo que a gente consegue enfrentar. Então se está difícil, saiba que você consegue. É só esforçar mais. É sempre se colocar como aquela pessoa que vai enfrentar com destreza, com capricho, com vontade mesmo, até você superar os seus obstáculos, né? Então agora vem a parte que eu mais gosto, né? Que é as perguntas do nosso nível de discípulo, de quem está aprendendo. Todo mundo faz pergunta ruim, eu também já fiz e tudo mais. Então as respostas que são importantes de acordo às nossas bobas perguntas que todo mundo faz. Então vem aqui a primeira. Mestre, poderia falar alguma coisa a respeito de como a gente consegue perceber, captar o que é importante? Porque muitas vezes a gente tem, eu vou usar um termo, lutar contra as coisas e às vezes é melhor deixar ir, deixar fluir a energia. Então tenho muita dúvida, porque às vezes a gente traz algumas questões de como que a gente faz para melhorar ou mudar alguma coisa que nos incomoda, e a gente ouve que está tudo certo, tudo conforme o planejado, e às vezes não. Então fico muito confusa do que é, quando tenho que agir, quando não tenho que agir, quando tenho que deixar e quando tenho que ter alguma atitude. Como saber o que é importante para a gente? Não sei. Onde centrar mais o nosso foco, o nosso aprendizado? Essa pergunta é muito boa, não é mesmo? Então vem aqui a resposta. Nunca em vossas vidas deveis vos preocupar com o que é mais ou menos importante. Tudo isso não passa de uma visão de sua mente. A cada momento surge o que deve surgir, este ou aquele obstáculo, este ou aquele momento. Como eu devo agir? É claro que é sempre agir não agindo. É sempre correr não correndo. É sempre lutar não lutando. É sempre caminhar sem dar um passo. O espírito verdadeiro compreende que quando o vento sopra e balança as árvores, a árvore nunca pergunta por que o vento a balançou. Ela apenas balança e não se preocupa com essas coisas. O espírito humano deveria também ser como uma árvore que balança ao sabor do vento, das dificuldades e simplesmente observar e aprender até com uma formiga que passa, com um gato que mia, com um cão que ladra. Não existe nunca um mais importante ou um menos importante. Caminhar com a serenidade do Tai Chi, com a leveza de um guerreiro que não luta. Esta é a essência da sabedoria, compreende? Porque no taoísmo, né, é tão comum a gente falar do Wu Wei, que muitas vezes é traduzido como isso aqui de agir pelo não agir e assim por diante. Então, essa é a resposta que o mestre quis dar para essa condição aqui, e é como eu costumo dizer: se o discípulo não sabe, ele não sabe. E se ele não sabe, então não adianta ficar tentando explicar o que é mais importante, o que é menos importante, porque o discípulo não sabe. Se explicar, não vai entender. É somente com a experiência de vida que você mesmo vai aprendendo o que funciona mais, o que funciona menos. E enquanto você ainda não sabe por si mesmo, enquanto você ainda não tem certeza dessas coisas, daquilo que funciona mais e o que funciona menos, e portanto se torna mais importante do que outras coisas, então não adianta explicar porque você ainda não passou pela própria experiência. Porque senão vai começar a vir achismo para cá, achismo para lá. Eu li num livro que é isso que é importante,
ou eu ouvi uma palestra de alguém falando que isso é a coisa mais importante, e você ainda não tem a sua própria experiência. O taoísmo, né, o zen, o budismo, ele foca muito em você aprender pela própria experiência. Aí você vai para a vida, vai viver. E assim você certamente vai conseguir aprender o que, que funciona de verdade e o que não funciona mesmo, né? Então, quando você não sabe, o mestre sempre vai dar esse tipo de resposta aqui. Eu que já frequentei muitas vezes e continuo frequentando, já li, já ouvi também muitos áudios, a resposta é sempre a mesma. É agir, não agindo, não adianta você ficar tentar discernir o que que é mais e o que que é menos importante, porque se você não sabe, você ainda não sabe. Agora, quando esses mestres eles estão dando uma mensagem ou estão falando em algum outro assunto, né? Então, eles mesmos começam a dar alguns toques do que pode ser mais importante para um determinado momento da jornada do discípulo. E é justamente isso que eu comecei a falando aqui. Tem sim as coisas que é mais importante, pode funcionar melhor para um determinado momento da jornada do discípulo, mas eles sabem. Então é por isso que eles colocam diante da nossa vida o obstáculo que mais vai trazer um aprendizado, uma melhor experiência para a sua jornada de vida aqui. Então, como são eles que sabem, eles mesmos já preparam tudo isso. Então, de certa forma, a gente de fato não tem que se preocupar muito com isso. Porque se eles já têm todo esse cuidado e esse trabalho, nos acompanham dia após dia, 24 horas, nos acompanhando, né? Claro que eles não vão estar aqui do lado fisicamente, do lado espiritual, mas eles estão sempre com altas tecnologias nos observando dia após dia. Então, dessa forma, eles vão, de alguma forma, colocar os obstáculos diante da nossa vida para que a gente possa enfrentá-los, né? Quando a gente pede sabedoria, eles não nos dão problemas para a gente resolver. Quando a gente pede força, eles nos dão algum tipo de obstáculo que exige de nós esse esforço, né? Para que a gente, de fato, consiga. Quando a gente pede coragem, eles nos colocam diante de situações que a gente tem medo. Porque se a gente negligenciar e afastar, a gente nunca vai desenvolver a coragem. Mas se a gente for lá, mesmo com medo e enfrentar, então os nossos níveis de coragem vai sempre aumentando. Então eles vão colocar diante de nós o obstáculo, a dificuldade que a gente precisa no decorrer da nossa vida. O que é mais importante, eles já estão cuidando disso. Então, de certa forma, a gente não precisa se preocupar com isso, mas de fato existe. Nós é que ainda não temos a sabedoria para a gente conseguir discernir por nós mesmos. Mas eles sabem e eles já cuidam disso por nós, porque nos amam muito. Então, aqui vem a próxima pergunta. Mestre, baseado na pergunta da Vivi, a pergunta anterior, algumas pessoas no nosso caminho estão muito conflituosas. Eu gostaria de saber o que a gente deve fazer. Pessoas que estão no nosso caminho e geram muito conflito. A gente deve se afastar, mesmo que seja parente ou uma pessoa assim próxima. Melhor manter distância do que ter conflito? Ou a gente deve ter contato mesmo sabendo que sempre dá conflito? Vamos ver a resposta, né? Será que a gente tem que ficar enfrentando conflito? Quando você tem diante de ti uma montanha muito íngreme e alta e você percebe que seus pés não conseguirão escalá-la e transpô-la, o Tai Chi nos ensina a simplesmente contornar a montanha. Você compreende? Então, contorne a montanha. Não lute com ela. Não tente escalar a montanha e cair lá de cima e se quebrar toda lá embaixo. O sábio contorna a montanha com leveza e suavidade do Tai Chi. Compreende? Sim, mestre. Nunca se esqueçam que o conflito ele parte de teu próprio coração. Se o espírito está em paz, não há conflito. Não há montanhas. Um tigre, ao atravessar uma floresta, não quebra um galho desta floresta. Ele, com leveza e suavidade, contorna com a leveza do Tai Chi e desponta do outro lado da floresta sem que um galho dessa floresta seja partido. Assim
é o caminhante Taishi. Não há conflitos quando seu coração está em paz, mas quando o coração está em guerra, as batalhas parecem surgir todos os dias em nossas vidas, e às vezes batalhas que nos ferem tanto que nos impedem de caminhar por causa dos ferimentos adquiridos. Mas o guerreiro Shaolin compreende sua batalha e sabe que a melhor batalha é a não lutada. Compreende? Olha que maravilha de resposta. Tá aí, ó. Tem um obstáculo diante de você que você, ao invés de enfrentar um obstáculo, superar, se tornar mais experiente nesse sentido de você ir lá, né? E de fato lidar com o obstáculo, tá ele aqui falando meio que o contrário, não é mesmo? Olha que maravilha, por isso que é taoísta, sempre dando uma resposta que buga a nossa mente. Mas é tão simples quando a gente vai observar que os verdadeiros obstáculos que a gente vai lidar na nossa vida não é o obstáculo de você sentar a porrada na cara do outro. Porque isso, para um verdadeiro caminho espiritual, já significa que você está na pior de todas as derrotas. Não adianta se você matou a outra pessoa, se você venceu na porrada, ou o que quer que seja. Qualquer briga que você entrar, você já perdeu. É simples assim. Então, dentro desse conceito de você não vai brigar, você não vai criar um conflito, não vai entrar em um conflito, então não é esse tipo de obstáculo que nós vamos chamar de um obstáculo que vai te levar para o crescimento, evolução e aprendizado. Mas sim, obstáculos como eu já citei na outra resposta, né? Você pede sabedoria, você vem um problema para você resolver, você pede coragem, aí você se depara com um obstáculo que é uma coisa que você tem medo, aí pode ser barata, pode ser aranha, pode ser altura, pode ser água, enfim, cada pessoa tem o seu tipo de medo, né? Então, esses tipos de obstáculos que você não tem que entrar na porrada com ninguém, mas que você de fato vai crescer, você de fato vai evoluir. Então é simples assim, não tem nada que de fato vai confundir ou bugar a sua mente. Somente quando a gente está num processo de aprendizado que pode parecer que a resposta entra em conflito com uma outra resposta, que parece que as informações são um paradoxo, mas não. Está tudo muito bem colocado aqui pelas respostas desses mestres. O conflito, ele apenas está no nosso nível de compreensão, que é muito baixo, para um elevado nível de compreensão desses mestres, e uma explicação maravilhosa como essa, né? Então aqui ele vai dizer que quando a gente aprende o verdadeiro Tai Chi, a gente lida com essas situações de conflitos familiares ou amigos, pessoas que estão ao nosso redor, a gente deve lidar com isso com a leveza e suavidade. Assim como aquilo que ele falou na outra resposta sobre a árvore, né, que as folhas, elas balançam ao sabor do vento. Então, se tem alguma pessoa, né, querendo criar um conflito com você, você apenas balança. Você não precisa entrar em conflito direto, você não precisa responder, não precisa reagir, não precisa de fato entrar nesse conflito. Não tem muitos dias que eu estava no trânsito, aí eu ando de moto, né? E moto faz outras coisas que nem sempre um carro vai fazer a mesma coisa que uma moto consegue fazer. Aí eu estava virando assim para passar no meio dos carros. Aí vi um cara de bicicleta e como eu tava passando no meio dos carros, eu tava muito devagar, né? Coisa de 10 km por hora. Já tava todos os carros parados. Eu só tava mesmo passando entre os carros, que eu ia sair para um outro canto. Aí vi um cara de bicicleta assim, e ele também tava devagar, que já tava perto do semáforo e tudo. Aí, na hora que eu vi ele e ele me viu, a gente parou rapidamente, né? Não aconteceu absolutamente nada. Só que o cara achou ruim porque eu tava atravessando o carro aqui e ele tava vendo aqui. Então ele começou a me xingar, não sei o que, você não tá vendo que não sei o que, nem lembro o que ele falou, só que ele xingou, né? Ficou um pouco nervoso e tudo naquele momento. E eu fiquei ali olhando para ele, esperando, e ele gesticulando assim, todo nervoso. Aí ficou ali, acho que uns 15, 20 segundos ele xingando e reclamando, e eu ali parado, só olhando. Aí ele viu que eu não tinha reagido nem feito nada. Aí ele foi, continuou andando de bicicleta, saiu. Aí eu terminei de passar. Foi tão simples quanto isso. Agora imagina se
eu tivesse reagido ali, não falado, não, é eu que tô certo, não sei o que, eu só tô passando aqui dentro do carro e a gente tá devagarzinho e você não viu que eu tava vindo, até porque eu também tinha até dado seta também. Então, imagina se eu tivesse feito isso. Aí ia pra porrada, ia brigar, não sei o que, aí ia ter que vir gente pra defender, né? É problema. Aí talvez outro dia esse cara me encontre em outro local, aí continua a mesma briga e a coisa só vai piorando. Então, não é isso que é o verdadeiro Tai Chi. Esse tipo de conflito não vai te levar a lugar nenhum. Se você ainda não chegou a esse nível de compreensão de que pancadaria não vai te levar a lugar nenhum, então, de fato, tem muita coisa para aprender, né? Porque não é nesses conflitos que a gente, de fato, vai evoluir o nosso espírito, né? E aprender a verdadeira paz e o verdadeiro amor, né? Você acha o quê? Que você vai deitar para dormir à noite em paz, com sua mente totalmente tranquila e descansada, você entrando em conflito na porrada com as pessoas? Não, não é, né? Então, é assim que a gente vai sempre adquirindo paz no nosso ser, deixando que as pessoas briguem com elas mesmas para lá, mas que isso não entre dentro do nosso ser, não faça parte do nosso estilo de vida, que é um estilo Tai Chi. Então, ele até disse aqui, ó, que quando de alguma forma tá tendo conflito aí e tudo mais, se você interagir com isso, né? Ou se isso vem frequentemente na sua vida, é porque de alguma forma esse conflito está dentro de você. E eu tô contando esse exemplo recente, mas faz muito tempo que isso aconteceu e tudo, eu não sinto esse conflito, não. Só foi um momento ali mesmo que realmente aconteceu, e que pode acontecer a qualquer momento, né? Nada é perfeito nesse universo. E também vai ter um teste. Vai que de uma hora acontece isso, qual é a sua reação, né? Tô contando aí um caso meu e... Então, quando a gente está em paz, essas coisas de fato não interagem com a gente. Então, acho que essa é a chave. E aí ele sempre dá o exemplo, né? Que é o exemplo clássico desse Wu-Wei, esse jeito leve de viver a vida, que é como o tigre faz para atravessar a floresta. É como se a floresta fosse a nossa vida e o tigre seria a forma como a gente deveria usar como modelo para a gente também atravessar a nossa floresta da nossa vida. Então o tigre, ele não quebra nenhum galho, não faz nenhum barulho, né? E assim por diante. Então, se a gente usar esse mesmo modelo para a gente passar na nossa vida sem ficar quebrando as coisas, né? Sem ficar entrando em conflito com as pessoas, a gente está usando o modelo mais sábio desenvolvido dentro do Tai Chi, que é essa leveza e suavidade de não ficar quebrando nem criando conflitos. Então, aqui vem uma próxima pergunta. Mestre, quando a gente tem dentro do nosso círculo e da nossa família pessoas que estão neste conflito, que estão com depressão ou travam este conflito com elas mesmas, qual é a melhor forma da gente auxiliar essas pessoas na caminhada? Interessante, vamos ver o que ele diz. Quando em sua jornada pela vida você se depara com um cão abandonado que está faminto e sedento por alimento, o que o teu coração diz para ser feito? Procuramos então dar-lhe o alimento, procuramos então dar-lhe a água para matar a sua sede, e até quando necessário levamos ele para o amparo de nosso lar, e ele se torna um em nosso lar conosco. Assim também é quando encontramos em nossas vidas alguém faminto e sedento pela luz da sabedoria e do amor. Nós também podemos agir da mesma maneira, levando a eles um pouco do alimento da árvore da sabedoria e um pouco do líquido que matará a sede de conhecimento. Basta saber a dosagem, o alimento e a quantidade de água suficiente naquele momento para saciar a fome e a sede deste ser. Compreende? Olha que maravilha! Aqui ele está ensinando um nível de amor que eu não vejo em muitos lugares. É muito comum dentro do cristianismo, né? Seja, bom, o espiritismo é muito assim, né? De você treinar muito a sua caridade, né? Você dar cestas básicas e
enfim, esse tipo de caridade que a gente vê muito no espiritismo. E tá tudo certo, não tem nada errado e tudo mais. Só que cada cultura ela tem o seu modo de agir e não tem uma mais certa do que a outra. Só que, como é diferente, então é bom a gente aprender outras culturas, outras formas de a gente ver a vida e talvez a gente até se identificar. Que no meu caso, eu me identifico muito com esse jeito, né? Eu embora se eu puder e se alguém estiver realmente precisando e eu puder, né? Eu posso dar alguma coisa de comer para alguém que está passando fome, tá tudo certo. Mas no caso aqui, ele está falando sobre um outro tipo de você, de fato, ajudar as pessoas, porque ele começou falando aqui sobre quando alguém está com fome, né? Você dá um alimento e até levar para o conforto de sua casa. Então, não é muito comum a gente ver isso no cristianismo. De fato, existe muito trabalho de você doar a sua cesta básica, mas ficar por ali, acaba ali. Mas aqui ele está falando sobre até levar aquela pessoa para dentro do conforto da sua casa. Agora imagine isso com todos os mendigos, todas as pessoas que de fato querem comida e que passam pedindo, né? Realmente isso não seria possível. Mas aqui ele traz uma característica que é bastante peculiar para essa situação. No caso, é uma pessoa sedento pela luz da sabedoria e do amor. Essa característica aqui faz toda a diferença. Pode ser uma pessoa que está com fome e sede de comida e água, mas ele citou aqui essa característica. Uma pessoa sedenta pela luz da sabedoria. Aí sim a gente leva para o conforto da nossa casa e vai dar este tipo de alimento, que inclusive Jesus até falava, né? Você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Que no caso é um conhecimento espiritual, né? É algo que vai te tirar dessa condição de ciclo encarnatório aqui nesse planeta, né? Tem pessoas que podem ficar encarnando 20, 30, 50 vezes, não aprende o que precisa ser aprendido, a verdadeira luz e sabedoria e amor. Então a pessoa fica continuando reencarnando até ela de fato aprender com as experiências necessárias. Então aqui ele fala sobre dar para esse tipo de pessoa aquilo que ela realmente está procurando, essa sabedoria e amor. Então, quem é que faz isso nos dias de hoje, né? Praticamente ninguém. E isso é uma forma de demonstrar amor, ou não seria, né? Olha o nível disso, né? Levar a ter para o dentro da sua casa. Então, aí ele só citou, né? A única coisa que você precisa saber é o tipo de alimento que a pessoa precisa, né? O tipo de conhecimento que ela consegue. Porque você também não vai ensinar física quântica para uma criança de 3 anos. Então, uma pessoa que não tem muito conhecimento, você tem que saber dosar qual é o tipo de conhecimento e a quantidade do conhecimento que você vai dar para essa pessoa. Porque aí sim, ela vai crescendo pouco a pouco até ela de fato conseguir andar com as suas próprias pernas, né? E assim por diante, até mesmo aprender por si mesma, né? Aquele famoso autodidata, que embora possa buscar conhecimento fora, mas ele sabe como tornar tudo isso um único conhecimento e crescer essa fonte de conhecimento que já está dentro dele. Então aqui vem uma próxima pergunta. Mestre, uma pergunta que me inquieta e que me incomoda bastante. Tenho pensado sobre aquilo que há em nós, que chamamos de karma, que este planeta carrega, karma planetário, como nós chamamos, e pensando sobre os atos que aconteceram neste planeta, durante a história dele, o sofrimento que ele carrega consigo mesmo, e as coisas mais horríveis, agressão, tortura, os crimes mais pesados que acumulam este karma para todos no planeta. Eu pensando, infelizmente, não consigo desvincular essas ações das criaturas que têm um espírito mais para um lado masculino. Eu gostaria de perguntar, eu não acho justo que seja um karma planetário se sofremos um karma mais pelos espíritos masculinos. Gostaria de saber se há lógica neste meu raciocínio e como isso pode ser resolvido. Obrigado. Olha que interessante, ele fez aqui um certo julgamento, mas ele foi muito humilde ao se colocar como, será que eu estou certo nessa lógica, né? E ainda agradeceu. Obrigado. Então vamos ver qual é a resposta do mestre, se está certo mesmo, o que ele vai dizer. Quando se olha o mundo com os olhos do Yin e do Yang separados, distantes um dos outros,
O homem enxerga apenas um lado das coisas. Ele não compreende que ambos existem, unos, e se completam em harmonia, em equilíbrio. Mesmo que em seus olhos isso não pareça estar acontecendo, tu disseste, a culpa é do Yang e não do Yin. Por que o Yin deveria carregar a culpa do Yang? Não é mesmo? Todos devem aprender que o Yin não é sempre o Yin e o Yang não é sempre Yang. No fluxo do tempo e na jornada do espírito, o Yin se torna Yang e o Yang se torna Yin. Como então culpar um ou outro lado pela aparente desgraça e o sofrimento de toda a humanidade se o Yin se torna Yang e o Yang se torna Yin? Talvez eu esteja sendo muito complexo para sua mente, porém, simplificando, aquilo que hoje parece ou aparenta ser um homem macho, lá na frente, em outros tempos, poderá aparentar uma mulher. Compreende? Na longa jornada do espírito, o que é o Yin e o que é o Yang ao longo de sua jornada cósmica pelo universo? Meditai sobre tudo isto, todos vós. Olha que interessante, né? Tá falando que eu já posso ter sido mulher, e se você é homem também já pode ter sido mulher, e se você é mulher já pode ter sido homem. É simples assim. Então, se você culpa os homens pelo que está acontecendo nos dias de hoje, você pode ter sido os homens, algum desses homens lá no passado que causou o que nós vemos na nossa história aí. E é simples assim, aí pode ser culpa sua mesmo, ou culpa minha mesmo, né? Do que a gente está passando hoje. E a depender do que nós possamos fazer hoje, a gente pode colher isso amanhã. Simples assim. Então, ficar culpando os outros não vai resolver muito, né? Porque a culpa pode ser nossa mesmo. Daí, se a gente analisar assim, então, olha que maravilha. A gente vai parar de ficar reclamando, né, das coisas, e também é muito mais difícil você começar a criar preconceito com gay, com pessoas que você não gosta, com cor, né, de pele que você não gosta, e assim por diante. E se você já aceita tudo isso, se não tem nenhum tipo de preconceito com nada, então talvez o seu espírito de fato já compreendeu que todas essas coisas são completamente normais e fazem parte da jornada de nosso ciclo de experiências aqui, né? Eu posso nascer feio, posso nascer bonito, eu posso nascer com a tendência do sexo oposto, eu posso gostar do mesmo sexo que eu nasci e assim por diante. Então, tudo isso é para que a gente experimente situações diferentes, a depender também daquilo que eu plantei em outras vidas, ou até mesmo daquilo que eu estou resolvendo plantar nessa vida. E, de certa forma, tá tudo certo, não tem que ficar reclamando, ou isso traz um nível de compreensão e clareza do porquê as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, né? Porque a depender daquilo que eu fiz lá no passado, vai ter algum resultado, alguma tendência para aquilo que o meu espírito tende a fazer nessa vida ou a querer, não é mesmo? Então é isso. Aí vem aqui uma próxima pergunta. Mestre, o Senhor poderia nos fornecer, passar algum exercício para o nosso caminho espiritual? Olha que maravilha, vamos aprender aqui. Muito bem. Em primeiro lugar, eu vou lhe fazer uma pergunta. Praticais o Tai Chi Chuan? Aí, ferrou, né? Quem é que pratica o Tai Chi Chuan? Ninguém, né? Não, isso eu reconheço, eu sei, pouca disciplina. Como praticamente 99% da população. Então, já está respondida a minha pergunta. Não passou exercício nenhum. Essa sua companheira, que há muito carrega dentro de si muita coisa, muitas joias, muitas pedras preciosas, que não sabeis aproveitar, porque pedes a mim algo que sempre esteve ao seu lado. No entanto, em breve, quando esta base estiver sedimentada em todos, poderei eu trazer mais subsídios práticos para o caminhar de todos, compreendem? Aí ele continua aqui, ó. Nunca me peçam um diamante se ainda não carregaram a pedra simples que rola pelo riacho abaixo. Compreendem? Obrigado, mestre. Aqui me fez lembrar de uma das histórias que o nosso querido Laércio Fonseca nos conta, que
quando ele perguntava alguma coisa, né, para os mestres sobre os extraterrestres, isso quando estava no início da jornada dele, que ele só conhecia os mestres chineses, né, isso há mais de 40 anos atrás. Os mestres tinham uma única resposta para ele: enquanto você ainda estiver rastejando e caminhando pela face da Terra, então você ainda não está pronto para poder voar nas estrelas distantes. Então, primeiro você tem que aprender isso, né? E não adianta você ficar pedindo para voar nas estrelas distantes, né? Caminhar pelas estrelas, se você ainda não aprendeu a caminhar sobre a face da Terra. Tropeça, machuca, não consegue resolver seus próprios problemas, é triste, depressivo, estressado e assim por diante. Aí, como que você quer uma pedra preciosa, né, maravilhosa, contato com extraterrestres, coisas que estão muito além do nosso grau de compreensão, que a gente não entende, e que eles também estão tendo trabalhos lá, né? Você acha o quê? Que depois que você ilumina, depois que você ascensiona, você não tem coisa para fazer, você não tem coisa para resolver, né? Você não tem ninguém para ajudar. Lá é só tocar harpa. É claro que não. Então eles também têm muitos trabalhos e, de certa forma, preocupações para eles resolver também, né? Então a vida não para, nem mesmo para eles, assim que o Laércio sempre nos ensinou. Então imagina se eles começarem a contar os níveis de problemas que eles têm para resolver lá, o tipo de coisa que eles têm que lidar, e que muitas vezes isso está relacionado com a nossa vida aqui, né? Então o trabalho deles é nos ajudar. Agora imagina ajudar o ser humano que vive na desgraça, vive na merda, vive no sofrimento, né? É corno, chifrudo, e só fica reclamando, chorando, e não enfrenta a própria vida, só fica pedindo ajuda, né? Não quer fazer nada, mas quer ganhar todo tipo de presente. Então imagina como que eles vão cuidar de nós. Imagina se eles se colocarem para você cuidar de outras pessoas, você estando na merda. É como Jesus falava, né? Se um cego for tentar guiar outro cego, ambos caem na cova. Esse tipo de ensinamento sempre existiu. E eu lembro do ETzinho falando, né, que certamente a gente não iria gostar se a gente tivesse aquela capacidade de terapia, de telepatia, e que a gente tivesse que, de certa forma, observar e monitorar a mente de outras pessoas para que a gente tenha conhecimento dela, para que a gente consiga ajudar. Porque ao fazer isso, a gente vai ver tanta, mas tanta sujeira na mente das pessoas que eles dissem, a gente não iria gostar de fazer isso se a gente tivesse que fazer isso, né? Ele falando para nós humanos. Então, é esse tipo de coisa que eles têm que enfrentar para nos ajudar, porque eles nos amam. Então, eles passam por isso para que eles possam nos compreender, nos entender o que a gente está passando naquele momento, e a partir disso eles vão conseguir dar alguma coisa que de fato vai nos ajudar, né? Seja um obstáculo para a gente enfrentar, ou até mesmo um conselho, né? Primeiro tem que entender a situação para depois nos ajudar. Por isso que eles têm que observar nossa mente, né? Monitorar o que a gente está pensando, e daí que vem esse monte de merda, para depois eles nos ajudar. Então, é por aí. Daí, é tão simples quando você entende que primeiro você tem que resolver os seus problemas aqui, para depois, naturalmente, você ganhar as coisas. Porque esses mestres, esse tipo de seres de elevada consciência e sabedoria, eles já sabem o que tem que fazer. Então, quando a gente merece alguma coisa, eles nos dão, sem a gente pedir. Então, o fato de você pedir muita coisa para eles, meio que só vai ser perca de tempo. Porque quando você estiver pronto, vai vir. Não adianta pedir. Porque se pedir antes, não vai ganhar. E quando estiver pronto, vai ganhar, sem pedir. Então, a coisa mais interessante é, de fato, você fazer o que precisa ser feito. É você desenvolver com o simples para que você ganhe aquilo que para você parece ser mais precioso. Então, ele, antes de partir aqui, alguém pediu para fazer mais uma pergunta, e foi a seguinte: mestre, poderia nos descrever um futuro bem muito para frente? Como será o planeta Terra quando todos seremos ascensionados? Descrever como seria, como será? Então ele disse: como será o fruto de uma árvore que hoje colocaste a semente na terra? É isto que me perguntas.
Se a semente que caiu na terra for uma semente de laranja, certamente no futuro, a laranja brotará em sua árvore. Se a fruta da semente plantada for a semente da tamareira, certamente lá na frente o fruto da tamareira virá. Saboroso. Eu gosto de tâmara. O que plantais em vossas vidas é o que todo mundo colherá lá na frente. Mestre não pode estragar a surpresa do fruto daquilo que hoje está sendo plantado, compreende? Muito obrigado. É simples assim. Não deu nenhum spoiler. Porque quando tiver que dar, eles mesmos vão falar, né? Não precisa de ninguém perguntar. Como sempre. Então, agora o nosso querido extraterrestre Carlin. Aqui, ele sempre chega desejando muita paz, muita luz. E eu já estava com saudades de vir aqui conversar um pouco com todos vós. Muita paz a todos, meus caros amigos, muita paz. Lá das estrelas, nós desejamos a todos vocês muita paz. Nós estamos sempre acompanhando, sempre observando, sempre procurando de alguma forma auxiliar a jornada de vocês, mesmo que vocês não percebam nossa presença, mesmo que vocês não compreendam qual é a nossa verdadeira missão aqui neste mundo. Mas nós caminhamos juntos com estes mestres que acabaram de falar com vocês agora. Esses mestres que são a luz de todo este mundo, que são a luz do ensinamento verdadeiro, para que todos os vossos corações possam, aos poucos, ir despertando vossa luz e vossa verdadeira essência a se manifestar dentro de cada um de vós. Nós estamos aqui também para observar tudo isto, para auxiliar passo a passo o desenvolvimento desta civilização e compartilhar com todos vós a experiência que toda alma, que todo espírito vivencia neste mundo. Muita paz a todos, muita paz. Clarlin deseja muita paz. Em nome de todos os meus irmãozinhos que estão aqui ao meu lado, que estão lá nas naves, lá em cima, que estão nas bases operacionais, que estão em outras estrelas, em outros mundos trabalhando também, porque nossa raça está espalhada por todo o universo. Ninguém quer conversar comigo? Eu vou embora. Deve ter dado um tempo, né? Ninguém falou nada. Então aqui alguém fez uma pergunta. Como sabe, o Laércio em Curitiba me passou um grupo lá, 2 jovens. Uma delas faz pictogramas, mensagens, confirmadas pelo Laércio, inclusive esses desenhos. Tem uma outra que tinha muito medo de vocês, da ligação desde criança, desde os primeiros brinquedos, e como o Laércio pediu que eu as orientasse e cuidasse do desenvolvimento delas, eu queria pedir sua ajuda e alguma orientação para essas 2 meninas e para o grupo em geral. O que não fazer? Então, aos poucos as pessoas vão se acostumando com a nossa presença, vão se acostumando com as nossas aparências e da forma como nós procuramos auxiliar no despertar de vossas consciências, no despertar de vossa mediunidade, como chamam aqui. E nós vamos colocando lá dentro da cabecinha de cada um uma sementinha pequena que seja, para que aos poucos ela possa ir crescendo e as pessoas ficarem mais acostumadas com nossa presença. Nós sabemos que muito, mas muito pouca gente neste mundo consegue compreender o que somos e o que estamos fazendo aqui. Nós sabemos disso, por isso nós vamos aos poucos, devagar, procurando auxiliar as pessoas que têm um pouco de capacidade mediúnica para poder compreender a nossa presença. Mas nós sabemos que temos que ser muito devagar, porque o ser humano não está preparado para compreender a nossa presença. Compreendem? Não se preocupe, vai trabalhando naturalmente, nós estamos lá por perto. Nós estamos observando o desenvolvimento de cada ser neste mundo e aos poucos nós vamos ampliando cada vez mais a capacidade de percepção, assim que as respostas psíquicas dessas pessoas ir também acompanhando, compreende? Nós somos muito delicados, temos muito cuidado para não disparar uma bomba, senão destrói. Destrói e não constrói. As pessoas nos pedem coisas que não podem ser dadas no presente momento, porque elas não compreendem o que viria depois. E isso poderia prejudicar muito, ao invés de auxiliar. Compreendem?
Ou seja, ficaria mais maluca do que outra coisa. A nossa capacidade humana é limitada, né? Só pedir para fazer uma conta de dividir, a pessoa já entra em paranoia, ela não consegue fazer a conta de dividir. Imagina coisas mais complexas, coisas que estão além da nossa capacidade. Não vai ter um professor ali do lado, não tem professores para te auxiliar a fazer conta de dividir. Você não está conseguindo. Imagina para você entender uma coisa que quase ninguém entende, que todo mundo não sabe nada sobre o assunto. Você só vai assistir filme, né? De ETzinho querendo comer criancinha. Então, de quem você vai buscar um apoio para tentar entender o que são os extraterrestres e o que eles estão fazendo aqui, de onde eles vieram? Não tem esse tipo de conhecimento no planeta Terra, né? O Laércio começou aí há pouco tempo falando um pouco, mas quem é que ouve o Laércio? Quem é que entende o Laércio? Praticamente ninguém, né? E também a experiência própria, ela sempre é muito mais forte, né? Do que qualquer conteúdo que a gente possa consumir, embora ajuda muito. Mas como as pessoas não têm uma preparação para isso, não estão prontas, então tem que ir devagarzinho, igual ele está falando aqui, né? Senão a pessoa vai ficar mais maluca do que qualquer outra coisa. E muitas vezes, a gente tem outras coisas para desenvolver aqui, para que lá na frente, né, de fato, possa acontecer um contato maior com essas inteligências superiores. Porque enquanto a gente não lidar com os nossos medos, lidar com os nossos traumas, anseios, a gente não vai estar preparado nem como ser humano. A gente não conseguiu conhecer nem a nós mesmos, aquilo que são os nossos desejos mais profundos, saber lidar com eles, né? Relacionamentos, a vida financeira, a vida emocional e assim por diante, saúde física, né? Mental. A gente não aprendeu nem a lidar com os nossos próprios problemas. Imagina a gente entrar em contato com seres de elevada consciência que têm padrões comportamentais e um modelo mental totalmente diferente do nosso. A gente não vai entender, vai ficar mais confuso ainda, vai ficar mais perdido ainda, e a gente, mesmo se for tentar modelar a nossa vida com o que a gente vê deles, não vai ser possível, porque é um nível muito mais alto, né? Um nível de amor muito mais alto, um nível de compreensão muito mais alto. Então, quando a diferença ela é muito grande de uma pessoa para outra, ou de um ser para outro, tanto faz se é extraterrestre, quando a diferença ela é muito grande, muitas vezes esse contato ele não se torna muito útil no sentido de você progredir, porque quando a diferença é muito grande, você não consegue dar um passo maior do que a sua perna. Então, às vezes é muito mais interessante e produtivo a gente ter pessoas que estão num nível superior a nós, mas que estejam não tão distante nessa evolução. Porque aí a gente não vai enxergar essa diferença tão grande, a gente vai enxergar em nós uma certa capacidade de poder nos modelar aos comportamentos e ao modelo mental dessa outra pessoa, desse outro ser que está ao nosso lado, porque parece mais atingível, mais palpável para a nossa capacidade. Então é por isso que os ETs, como estão muito lá em cima, a gente não vai conseguir dar esse passo de evolução maior do que a nossa perna. Então não adianta, né? Eles têm que fazer tudo muito devagar e de tão grande que é essa diferença, eles fazem essa ajuda e eles nos acompanham de forma invisível, sem que a gente consiga percebê-los, né? Por isso essa ideia do plano espiritual está em uma densidade que a gente não percebe aqui, que só os médiums conseguem perceber, faz com que esse sistema funcione muito bem, que eles conseguem estar perto de nós, conseguem nos ajudar, e a gente nem percebe isso, e estão nos ajudando. Porque se a gente fosse, de fato, entrar em contato, a gente ia dar mais paranoia, né? Porque a gente não consegue, de fato, compreender toda essa situação, e isso nos causa mais problema do que nos ajuda. Então, eles vão devagarzinho até que a gente consiga superar os nossos próprios problemas internos, as nossas dificuldades, né? Aquele progresso que a gente de fato tem que passar para evoluir e aprender. E aí depois que a gente conseguir de fato controlar nosso próprio ser, se tornar mais equilibrado, harmônico dentro de nós mesmos, aí sim nós estamos de fato nos tornando o ser humano que nós sempre fomos, a nossa verdadeira essência, né? Muito mais iluminado do que a condição, infelizmente, comum do ser humano que vive depressivo, estressado, ansioso e assim por diante. Então,
dessa forma que eles trabalham. E assim, tem dado muito certo, né? Há milhões, bilhões de anos. E aí, esse processo apenas se repete com esses trilhões ou quadrilhões de seres que existem, né? Não adianta ficar pensando que existe só o planeta Terra, porque é um pensamento muito limitante, né? Com o universo aí onde a gente tem na casa de trilhões de galáxias, né? De galáxias. E havendo galáxias que têm trilhões de estrelas também, né? E cada estrela pode ter aí um sistema planetário, né? Ou até mais ou menos também. Então vai ter uma média assim, sempre na casa dos trilhões de tudo. Então, com tudo isso, é muito comum esse processo de desenvolvimento da parte dos seres mais avançados estarem no lado invisível da vida, mas nos acompanhando, nos ajudando. Então, na próxima pergunta, foi feito o seguinte: quando perceber alguns indícios de que nossa mente está bloqueando algo que é para fluir em nossa vida? Aí ele diz aqui, ó, lá vou eu filosofar, ou seja, ele não vai dar a resposta direta ali, mas vai dar uma metáfora para que a gente possa assimilar o que ele quer dizer. Quando você morde uma fruta que nunca comeu antes na vida, o que você espera sentir? Não sei, experimentar algo novo, que ela seja saborosa. Todos criam uma expectativa, não é mesmo? Todos desejam que a fruta seja muito gostosa, não é mesmo? E se ela for amarga, eu a jogo fora ou experimento até o fim? Depende do tamanho dela. Aí ela falou assim: tem um mais espertinho aqui, não é mesmo? Assim também, meu amigo, na sua mente, quando você não sabe o que é isto ou o que é aquilo, mete o dente e deixa acontecer, deixa sangrar, como dizem. Só assim você poderá experimentar como realmente as coisas são, como saber se estou bloqueando ou não bloqueando. Simplesmente desbloqueando. É simples. Deixa tudo fluir, deixa tudo acontecer, depois a gente vê se é doce ou se é amargo. Experimenta primeiro. Então, é tão simples quanto isso, né? Se a gente ficar nos privando e nos limitando de passar pelas experiências, né? Enfrentar o que a gente tem que enfrentar, então a gente nunca vai ganhar essa experiência, é o que eu estava falando lá no início. Então, somente se você ir lá e viver a coisa como ela é, interagir com as coisas, é que de fato você vai saber o que é o sabor de cada experiência, o que cada coisa tem a te oferecer e como você pode aprender com isso. E daí sim você pode dizer para você, até para quem te perguntar, ou para quem você puder, se aquilo parece funcionar, se aquilo parece ser bom aos seus olhos, se aquilo parece de fato trazer alguma coisa que para você vai ser interessante, né? E assim por diante. Então, depois que a gente experimenta, a gente de fato tem o conhecimento que a gente deve ter. Agora, quando a gente não experimenta, quando a gente vê falar de outro lugar, então a gente não atingiu esse nível de conhecimento mais profundo que pode ser experimentado, né? Então, aqui vem uma próxima pergunta. Quando eu sei exatamente diferenciar o que foi um sonho do que foi uma vivência em corpo astral? Quais são as mensagens que é a minha mente que está produzindo num sonho? Ou quais são as mensagens que de fato eu estou recebendo no corpo astral? Basta você não se preocupar o que é mente e o que não é mente, o que é real e o que não é real. O que é nessa vida um sonho e o que não é sonho? O que é estar dormindo e o que é estar acordado? Como diferenciar se agora não está dormindo e você acredita que está acordada? Será que quando colocam a cabecinha em vosso travesseiro, você não acorda? E será que quando vocês acham que acordam e estão aqui achando que estão falando com o Clarlin, estão sonhando? Como vocês diferenciam uma coisa de outra? O que parece ser real pode não ser real. E o que parece ser um sonho pode ser real. Sendo assim, vamos considerar todas as coisas com a mesma intensidade e sabedoria, não é mesmo? Sim. Isso é ser sábio. Não importa o que seja a realidade
e o que seja sonho. Tudo que vier, a gente aproveita. Obrigado. Então, olha esse tipo de resposta aqui, ó. Para muita gente pode parecer brincadeira ou só um jeitinho que ele encontrou de responder, mas se a gente parar para detalhar e observar com calma, a gente vai perceber e lembrar, né, de outras passagens, até mesmo com a passagem de Jesus, né? Ele falava que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Nós viemos aqui, muita gente fala assim, nós estamos tendo uma experiência espiritual na matéria, né? Então, se a gente é um espírito vivendo uma vida aqui, então o que de fato é mais real, o que é mais importante, de onde nós realmente viemos e para onde nós vamos, se é o plano espiritual, se a chave principal é essa parte espiritual, então toda a experiência física, ela se torna tão passageira quanto o processo de nascimento, crescimento e morte. Então, todo mundo sabe que quando a gente nasce aqui, a coisa mais certa é que a gente vai morrer. Isso já nos dá a maior certeza de todas que nós vamos morrer um dia. Tão simples quanto isso. Todas as pessoas que nasceram, elas vão morrer um dia. As que ainda não morreu, ainda vai morrer. Então, se aqui é passageiro, então a gente veio de um lugar que é mais eterno, que é esse plano espiritual, onde o espírito não morre, a consciência não deixa de existir. A parte mais importante. E daí vem essa resposta aqui que completa toda essa filosofia, todo esse conhecimento de que nós somos seres espirituais. Porque assim, quando a gente dorme, a gente volta para o nosso plano espiritual, para o nosso corpo espiritual. Se a gente volta para lá, então a gente está voltando para a nossa verdadeira casa. Ou seja, quando a gente acorda aqui para a nossa vida física, é a parte passageira da nossa experiência, da nossa jornada de vida. Não é de fato aonde a gente está acordado, que a gente está vivendo a única realidade que existe. Mas sim que essa aqui é a experiência passageira e que do plano espiritual é a experiência mais duradoura, né? Mais eterna e assim por diante. E muitas vezes a gente apenas não está consciente, a gente apenas não está lembrando do que a gente faz no plano espiritual, mas não significa que é menos importante ou que lá não é tão real quanto o que a gente vive aqui. Até porque quando de fato os nossos sentidos espirituais eles estão todos aflorados assim por diante, e não é o meu caso, que eu já falo que eu sou o pior médium que você vai conhecer na sua vida. Então, quando, né, esses mestres espirituais que já alcançaram níveis de percepção espiritual, mediunidade avançada, eles dizem que as sensações espirituais, né, percepções espirituais, são muito mais avançadas do que do corpo físico, né? Tanto a sua visão, né, que vai enxergar outras coisas que o olho físico não enxerga, e assim por diante. Então, é mais aflorada ainda, é mais avançada do que do corpo físico, ou seja, se torna mais real do que aquilo que a gente acha real no plano físico. Então, olha como que todo esse conhecimento ele encaixa perfeitamente nessa resposta que parece ser uma metáfora que ele está dizendo aqui. Não tem nada a ver com metáfora, tem a ver com o que de fato é. Olha que interessante, né? E daí, é claro que o sonho, né, que é uma confusão que a gente não entende, muitas vezes é confuso e tudo mais, eles já trouxeram aqui em outras respostas, outros dias, de que os sonhos também eles podem ser nada mais, nada menos do que desejos, né? Pode ser repressões, podem ser coisas que estão lá no nosso interior e que a gente não está vivendo aqui na nossa vida física, mas está lá dentro de nós e de alguma forma a mente tenta trazer isso à tona e utiliza justamente do mecanismo do sonho para que a gente possa estar mais consciente daquilo que está dentro de nós e que a gente muitas vezes está negligenciando na nossa vida aqui do cotidiano. Então, sonhos podem ser isso, por isso que muitas vezes são confusos, porque são coisas que a gente está negligenciando, tá? A gente jogando lá numa área inconsciente do nosso cérebro, não está aceitando aquilo, não está aceitando aquela verdade, e aí tem que vir pelo sonho, né? Tem que vir de algum lugar. Por isso que vem tão confuso assim, porque a gente fica rejeitando. Então, aqui, ele também falou, né, que não importa o que a gente está experimentando, se é a nossa vida física aqui, se é o sonho, tudo é muito importante, porque traz aí alguma coisa que a gente pode aprender, né? Então,
começa a prestar mais atenção naquilo que você lembra ou aquilo que você sonha à noite, porque pode ter alguns aprendizados muito valiosos para a sua experiência de vida aqui. Aí, ele se despede de todos nós, deixando muita paz, muita luz. Eu espero que você tenha gostado. E não se esqueça que eu vou fazer, né, o vídeo aqui da próxima reunião mediúnica, que foi do próximo mês, fevereiro de 2019, no dia 16. E com certeza vai ter muito ensinamento também, muita coisa nova para a gente aprender, porque certamente é um universo novo para você também. Essa cultura, né, filosofia mais chinesa, né, e um conhecimento dos extraterrestres que geralmente está muito além do que a gente conhece. Se você também quiser aprofundar ainda mais nisso, então faça aulas comigo, particulares. Eu amo muito conversar com as pessoas, mais ainda pessoalmente, mas nos dias de hoje, né, é mais difícil. A gente tem também a oportunidade de fazer online, então para mim é sempre um prazer poder conversar dessas coisas que possam, de alguma forma, te ajudar e gerar algum desenvolvimento. E não se esqueça que eu também aprendo muito com isso e me sinto muito feliz em poder desenvolver junto com vocês. Tem alguma palavra que eu posso dizer para te ajudar? Para mim também vai ser uma honra, uma alegria. Então, se quiser também aprender Tai Chi, né, para mim também é maravilhoso, e que você possa, né, desenvolver a sua própria essência através do jeito Tai Chi de viver a vida. É isso. Fica com Deus e fica com esse próximo vídeo aí na sua tela. Namastê.